Olá, você está conosco no programa Perspectiva da Cruz. Estou feliz de estar com você e nós estamos falando com você a respeito do Deus Criador, o Deus Criador, o Deus que criou céus e terra e a aplicação do livro de Gênesis dessa criação no nosso cotidiano, na nossa vida hoje, tá bom? Fica com a gente, Deus vai te abençoar. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde, a manhã, o primeiro dia. Nós estamos aqui no primeiro dia da criação, onde Deus cria a primeira coisa que vai começar a trazer vida à matéria, vai dar o start, vai dar essa partida dessa matéria e vai fazer com que a química que está nessa matéria orgânica, ela já comece então a ter reações químicas, fazendo então com que comece a produzir a terra os elementos próprios para que pudesse então começar a gerar vida. Nós vemos Deus então fazendo a chamada para a primeira coisa, que ele abre a cortina e ele fala do princípio, depois ele fala das coisas criadas nos céus e na terra, e depois então ele já chama a terra à existência, já chama a terra para a sua existência, na sua imaginação, e ele então começa a transformar as coisas. A escuridão que cobria, ele começa então a transformar ela em luz, né? Há grandes dificuldades das pessoas entenderem por como Deus criou a luz antes de criar o sol, né? E criar as estrelas. Gente, eu acho que a gente se preocupa com muita coisinha demais, com muito, sabe, aquelas coisinhas químicas, aquelas coisinhas científica. A Bíblia Sagrada não é um livro científico. A Bíblia Sagrada está dizendo o que Deus fez. Deus poderia criar a luz sem o sol e sem os outros astros, né? Os outros carregados de luz, as outras estrelas? Eu acho que sim. Deus poderia fazer uma luz sem precisar do sol? Nós precisamos do sol. Nós precisamos das outras estrelas, né? Mas Deus não precisa disso. Agora nós vamos começar agora a discutir com relação a estrela foi criada depois. Como é que Deus criou a luz antes? Começa com essas lógicas, né, gregas, essas lógicas estranhas, né? Para Deus, para você, pode até ser uma lógica legal. A luz procede do sol, então o sol logicamente foi criado primeiro. Então nós temos um grande problema, porque o sol ele traz luz para físico, para nós físicos. E nós estamos falando aqui de Deus. Nós estamos falando de um princípio com Deus, com a luz dele, com aquilo que ele fez. Se é uma reação química, se é uma luz, se é algo, enfim. Ele, ao criar todas as coisas, a primeira coisa para começar a criar é a luz. Uma das coisas que você precisa é quando você vai limpar a sua casa, o que você faz? Você não abre as janelas, você não abre as portas, você não toca o cachorro para fora, o marido para fora, você não põe as portas, abre as portas, coloca os sofás para fora. Você faz uma bagunça toda para poder limpar uma casa. E agora você muitas vezes quer discutir com Deus por que ele fez isso para criar um planeta. Então a gente fica, né? Ou criar até mesmo o próprio universo, né? Existe luz no universo e que não precisa de nenhum tipo de partida de luz ou algo que cria essa luz. Existe uma luz, a luz é uma radiação magnética. A gente, muitas das vezes, ela não tem um corpo físico que esteja emitindo essa luz, não é? Essa luz, ela existe, né? Existe radiação
no universo que os nossos olhos não podem ver. Nossos olhos têm um limite para enxergar. Então essa discussão bomba de que a luz veio antes, porque não sei o quê, o sujeito lógico, ele começa a usar a lógica, essa lógica estranha, né? A Deus, não a nós, mas a Deus, né? Então ele começa a dizer, não, mas então tá errado, Deus, a Bíblia Sagrada está errada, porque as estrelas vêm logo depois, lá no quarto dia que foi criado. Então Deus não criou a luz antes. Não, Deus pode fazer o que Ele quiser e Ele não precisa nem pedir nossa opinião para fazer. Deus é Deus e faz o que é preciso ser feito. E é por isso que eu creio nele, é por isso que eu amo, porque Ele não pensa como eu. Porque se Ele pensasse como eu estava enroscado também. Mas Deus não pensa como nós, Deus não pensa como você. Ah, se Deus pensasse como a gente, como é que seria, não é? A gente já tinha matado tudo enquanto é bandido e a gente também tinha se matado, porque também a gente é igualzinho os outros também. A gente tinha destruído tudo. A gente não tinha paciência, a longanimidade que esse Deus tem para aguentar tanta coisa. Não é? Então é preciso a gente não usar a lógica humana para tentar decifrar, discernir Deus ou trazer Deus e colocar Ele dentro da sua caixinha para prender Deus na sua gaiolinha, que disso você não consegue fazer. Você consegue pegar um ídolo, você consegue pegar algo, colocar preso em algum lugar, mas Deus, eu, nem você e ninguém consegue colocar Ele dentro da sua cabecinha, dessa nossa cacholinha, dessa nossa caixinha, dessa nossa gaiolinha que a gente quer aprender. A gente tem costume de botar Deus, o Deus da gente lá num altarzinho e falar com Ele quando a gente quer. O Deus que eu conheço, o Deus que você está conhecendo, é um Deus que está em todos os lugares, é onipresente, é um Deus que tem todo o poder, é um Deus onipotente, é um Deus que conhece todas as coisas, é um Deus onisciente, não é um Deus que fica parado num lugar esperando que você vá lá, ter dó dele e dar alguma coisa para Ele. Não, esse Deus é que nos deu a vida, nós não temos nada para dar para Ele, a não ser a fé. Por isso está aqui, primeiro ele diz a luz. A primeira coisa que Deus criou no primeiro dia foi a luz, exatamente porque a luz se nós tirarmos a luz hoje, por exemplo, principalmente a do sol, para nós hoje, tudo morre nessa terra. Nada vive nessa terra. Primeiro, os nossos olhos usam a luz do sol para ver as cores das roupas, as cores que existem no quadro. É o reflexo da luz do sol naquela tela é que faz com que eu enxergue a cor daquele jeito. Se não tiver, eu não consigo enxergar, eu vou ficar cego. É uma das coisas que nós precisamos entender, é isso. Outra coisa que nós precisamos entender é que sem a luz nenhuma planta nasce, morreríamos de fome. E outra coisa que a gente precisa entender, que sem a luz não teria vento também, porque é ela que dá esse processo todo, esse vento. Sem o sol não teria chuva também. A terra tem uma temperatura para quase 300 graus centígrados. E nós não existiríamos, morreríamos aqui. Então Deus é sábio. O Deus que você ama, Ele é sábio. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus bondoso. Não é um Deus que está com um martelinho ali de juiz, esperando você errar para tacar o martelo na cabeça, não. Deus é um Deus que está esperando que você abra o coração para que Ele possa tomar conta do teu coração. E Ele te ama, não importa onde você esteja, Deus te ama. A primeira coisa que Deus fez, a luz própria, ela tem um aspecto, né? Ela mostra que a luz ela tem alguma semelhança para com o próprio Deus. Porque o próprio Jesus diz o seguinte: eu sou a luz do mundo, luz espiritual, né, do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas. Então nós vemos também, tanto Tiago como João, todos eles falando com relação a essa questão da luz comparada semelhante a Deus. Ela é usada para representar a santidade, o conhecimento, a luz, a iluminação. Lembra daquele tempo, iluminismo? Então, quando surgiu o iluminismo, eles diziam que eles vinham iluminar as mentes que estavam nas trevas, porque era o quê? Era o final da Idade Média, chamada Idade das Trevas, nascendo então a ideologia, as ideias, a dialética, todas essas coisas todas, então fazendo com que as pessoas entendessem que eles eram a luz. Agora, Jesus veio 2000 anos antes dizendo: eu sou a luz.
então veria a luz. Outra coisa que nós vemos é santidade, porque a luz ela mostra tudo o que está oculto. Quando você está escovando o dente, que acaba a força, acaba a energia elétrica e você fica no escuro, você não tem como lavar o rosto no escuro, você não sabe onde está e você acaba até escovando o dente errado, acaba até deixando sujeira no rosto, porque a luz ela revela, a luz ela mostra, o erro, mostra a falha, mostra a sujeira para que haja uma limpeza. Então é por isso que a luz vem em primeiro lugar. A outra coisa é poder de criar. Então a luz ela mostra o poder de criar, porque quando eu acendo uma luz, eu tenho poder sobre aquele interruptor para acendê-lo para que eu possa fazer com que a limpeza seja feita. Então é o poder, é o start, quem dá o start para ligar a luz é quem tem o poder. Então Deus tem esse poder. A criação da luz é também usada como uma figura no Novo Testamento. Uma figura no Novo Testamento, como figura, né? Na salvação, Cristo traz à luz a alma que estava em trevas. Agora, essa é a verdade. Essa luz que Cristo traz é verdadeira à alma do ser humano. Então, primeiro dia nós temos aí a luz criada e o que ela significa, a grande importância da luz, né? Nós temos hoje, por exemplo, quando está nessa corrida, todo mundo achando que um dia o sol vai escurecer, aquela dificuldade toda, a gente nunca vai conseguir criar, né, todos os processos que o sol cria, não só na Terra, mas em todo o sistema, né, aonde ele está em volta, né? Até na verdade, todas as coisas que o sol faz, né, faz com que tudo ande em volta dele, tudo esteja ali em volta dele. Ele não é o centro, mas ele está num pedaço, num braço da galáxia e ele se torna então ali o centro e nós viramos em torno dele e ele vira também juntamente, né? Então nós percebemos então que a luz, trevas, ela não se combina. Quando a luz chega, as trevas têm que sair. Uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção hoje é que as trevas, ela verdadeiramente, ela veio para trazer angústias, dificuldades e problemas. Por isso, eu quero te chamar nesse momento para que você pense. A doença, a dor, a destruição, os problemas, as angústias, todas elas são das trevas espirituais. Se você orar a Ele agora, clamar a Ele agora, você vai estar recebendo das mãos dele a luz que ilumina a sua vida e você vai começar então a entender algumas coisas que estão acontecendo com a sua vida. Quando entra a luz em nossas vidas, nós entendemos. Então, Senhor nosso Deus, Deus Criador dos céus e da terra, Deus que ilumina todas as coisas, nós pedimos ao Senhor agora que venha com a tua luz poderosa, não simplesmente essa luz física que nós precisamos e que é tão importante para cada um de nós, Senhor, mas essa luz espiritual da qual Cristo veio trazer para nós. Te pedimos agora que essa luz poderosa de Cristo venha sobre nossas vidas, esclarecendo nossas vidas. Ó Senhor, sabemos que quando a luz se acende, as trevas precisam bater em retirada, porque eles não estão sempre no mesmo local. Quando um chega, o outro tem que sair. Quando a luz chega, as trevas têm que se esconder. Então que nesse momento agora, cada vida que está aqui, ó Deus, me ouvindo, Senhor, que elas possam verdadeiramente, Pai, ser tocada por essa luz, ser tocada pela cura de Deus, pela libertação, que comece, meu Deus, uma reestruturação dessas famílias, uma reestruturação dessas vidas, uma reestruturação dessas pessoas, desses meninos, dessas crianças, Pai. Estende as tuas mãos e os abençoa grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.